Emprego ruim, salário mínimo durante anos, 60 horas por semana e nenhuma perspectiva de melhora. Hoje a gente vai falar sobre o complexo de vira-lata que basicamente assola a grande maioria dos brasileiros que moram aqui fora. Só para contexto, eu tenho 6 anos morando fora do Brasil, né? Primeiro eu fui para a Austrália, fiquei 2 anos e meio, depois fiquei mais um pouco na Tailândia, e depois mais 2 anos e meio, quase 3 aqui na Irlanda. Casei com a irlandesa que eu conheci lá na Austrália, ela me trouxe para cá. Aprendi praticamente a viver debaixo d'água com tanto de chuva que tem aqui na Irlanda, né? Comecei lavando prato, né? Sendo depois ajudante de cozinha durante anos, né? Praticamente 4 anos trabalhando na cozinha como ajudante de cozinha barra chefe, que é basicamente a mesma coisa, só muda a nomenclatura ali, mas o trabalho é quase o mesmo. E eu passei anos com esse tipo de emprego com um problema que eu não sabia como resolver. Na verdade, eu nem sabia o que estava se passando comigo, mas depois que eu entendi, minha vida mudou completamente. O termo é de Nelson Rodrigues, né? Lá nos anos 50, falando de futebol. Mas esse termo ele atravessou o esporte, foi para a vida real e fala um pouco de como o brasileiro é. Que quando a gente está numa sala com um estrangeiro, com outras pessoas, a nossa opinião, a nossa ideia, a nossa experiência de vida sempre vale um pouquinho menos do que o do outro. Tudo que a gente faz é gambiarra e o jeito do outro sempre é o jeito certo e o nosso é o não tão certo assim. E a gente sempre acaba se colocando num lugar um pouco abaixo, principalmente quando se trata de alguém que mora fora do país. E para te falar a verdade, eu vi primeiro isso em mim do que em qualquer outro brasileiro, né? Lá na Austrália, quando eu comecei a trabalhar como lavador de prato mesmo, eu estava trabalhando e é um trabalho que é tudo ok, mas é um trabalho que está na base ali, né? É o primeiro trabalho que você consegue. E eu mesmo me sabotava muito, né? Eu evitava falar inglês. Sempre que alguma pessoa que estivesse falando alguma opinião, eu sempre seguia o que ela falava. E eu basicamente não dava muitas ideias porque eu tinha medo de estar errado, eu tinha medo de estar falando besteira, né? O primeiro ponto que eu vou falar é que eu vi isso comigo muito antes de eu ver com qualquer outro brasileiro, né? Lá na Austrália, meu primeiro trabalho era de lavador de prato. O que tá tudo certo, e eu arrisco dizer até que é um trabalho necessário, né? Porque é um trabalho bem difícil, e depois que você faz um trabalho difícil, o resto acaba se tornando muito fácil. Mas o problema é que eu me sabotava muito nesse trabalho, né? Eu evitava falar inglês, eu evitava falar das minhas experiências e das minhas qualidades, das minhas habilidades que eu tinha, e o que me facilitaria muito para aumentar de cargo, né? Só que eu ficava me travando, porque eu achava que eu não era bom o suficiente. Eu achava que eu não tinha opiniões boas o suficiente, que a opinião do outro cara sempre era melhor que a minha, que meu inglês não era bom ainda, sendo que eu já falava inglês antes de sair do Brasil, que a minha experiência de cozinha não era boa, sendo que eu fiz curso de gastronomia no Brasil. E eu vou te falar que isso acabou atrapalhando muito, porque isso impediu que eu evoluísse muito mais rápido do que eu deveria evoluir. Até porque eu estudei inglês só no Brasil, né? E quem estuda inglês só no Brasil não tem inglês suficiente para poder dizer que é bom, né? Pior que não, meu amigo. E foi justamente isso que deixou a minha jornada aqui muito mais lenta. Eu demorei muito para sair de lavador de prato para ajudante de cozinha e de ajudante de cozinha para chefe. Eu levei basicamente 1 ano lavando prato aí. E eu tenho certeza que esse tempo poderia ser diminuído em 3, 4 meses se eu tivesse só acreditado em mim mesmo. Se eu tivesse falado inglês, se eu tivesse arriscado um pouco mais, eu tenho certeza que esse tempo seria encurtado, que eu ganharia um salário melhor muito mais rápido, que eu teria um pouco mais de regalia, minha vida seria completamente diferente, mas eu não entendia isso, eu achava que eu não era bom o suficiente e que sempre estava faltando um pouquinho ali para eu melhorar e para eu conseguir começar a dar minhas opiniões, começar a falar um pouco mais sobre minhas experiências, então isso acabou me atrasando muito. E eu vou te falar que essa chave virou de uma forma muito banal, né? Porque a gente estava na cozinha, a gente trabalhava em três, era uma cozinha bem pequena, né? Então a gente precisava estar sempre bem coordenado ali para poder não deixar a coisa atrasar muito. Então a gente tinha que estar com a harmonia em dia, vamos dizer assim. Só que um dia aconteceu uma coisa que na cozinha, para quem trabalha na cozinha vai entender que é horrível. Faltou uma pessoa. Então ao invés de ser 3 pessoas na cozinha, viraram 2 pessoas. E o trabalho ele não diminui, né? Ele continua sendo o mesmo. E você tem que dar conta sendo você e um amigo só. Então eu e esse outro amigo meu, que também era brasileiro, a gente desenvolveu um sistema ali, né, para a gente conseguir agilizar o nosso processo e facilitar um pouco a nossa vida. A gente se reorganizou na cozinha para cada um cuidar de uma sessão e meia, mas de uma forma que tudo fluísse de melhor, né? E aí meu chefe chegou lá na cozinha, né, e falou pra gente assim: rapaz, vocês fizeram o inimaginável, né? Porque eu tava pensando já em colocar uma pessoa que tava de garçom pra ir lá pra cozinha pra ajudar vocês, e vocês deram conta de boa, e foi muito fácil. Me impressionou de verdade, né? E foi aí que eu percebi que as nossas ideias, que as nossas tentativas ali, elas eram válidas. Que o nosso conhecimento pode ser até pouco, pode ser até menor do que o de outra pessoa, mas ele não deixa de ser um conhecimento, ele não deixa de agregar também. E aí eu percebi que minha opinião era mais importante do que eu achava. Eu comecei a pensar, rapaz, não é que eu sou bom nessa porra mesmo, velho.
O segundo ponto é que ele é muito importante. Não se resume só a trabalho. A gente tem vergonha de falar com um gringo num parque, a gente tem vergonha de pedir informação, a gente tem vergonha de pedir comida às vezes. Eu tinha inclusive um amigo, né, na Austrália que eu falava direto, você precisa praticar, pô, precisa falar um pouco de inglês. E ele tinha vergonha até de pedir no restaurante, sendo que ele sabia como pedir. Né? E quando a pessoa falava com ele, você percebia já pelo corpo dele que ele já estava com vergonha, que ele abaixava a cabeça, ele se encolhia, né, ele não falava. Então isso não se resume a trabalho, é a vida. Você precisa falar um pouco de inglês, você precisa arriscar, você precisa dar uma opinião, precisa se impor. E a gente tem vergonha de fazer isso porque a gente acha que não é suficiente. Eu fiz isso por muito tempo e minha virada de chave, mais uma vez, veio de uma forma muito tranquila. Conheci minha mulher lá na Austrália, e ela conversava comigo devagar mesmo, normal, ela conversava comigo tranquilo, né? Às vezes ela diminuía um pouquinho a velocidade porque ela sabia, né, que não era a minha língua principal, ela tinha medo de não entender, só que eu entendia. E aí a gente começou a se comunicar, ela começou a falar, ela reforçava muito que meu inglês era muito bom e que eu deveria acreditar mais em mim também, não ficar com vergonha de não falar as coisas, de não errar uma palavra, de não errar um tempo verbal, até porque uma coisa que eu aprendi é que você aprende muito mais fácil o inglês se você errar do que você só acertando. Quando você comete um erro besta, que você dá risada, que você pensa, meu Deus, que merda que eu falei, essa parada fica em você e você não esquece mais, e aí você não comete o erro duas vezes. E uma coisa muito importante é que quando eu mudei aqui pra Irlanda, eu trabalhei de chefe de cozinha, né? E aí tinha um problema, porque ela tinha um trabalho normal, que era de segunda a sexta, e eu trabalhava no final de semana, então a gente não tinha tempo junto. A gente ficava muito tempo ali sem ter lazer ali, tempo livre pra gente curtir junto. E ela falava, rapaz, você é formado em engenharia no Brasil, pô, você tem que aplicar uma coisa na sua área, você tem que acreditar que você pode sim trabalhar na sua área. E eu não acreditava. Eu realmente não acreditava que eu poderia, porque eu não tinha inglês suficiente e não tinha experiência o suficiente também. Só que a gente tem que lembrar que as pessoas aqui contratam a gente sem experiência também. Pessoas que acabaram de formar, pessoas que formaram e não tiveram nenhuma experiência, fizeram outra coisa, que era o meu caso. Então eu comecei a pensar, pô, será que dá mesmo? Aí eu comecei a acreditar um pouco em mim. Não vou dizer que acreditei fielmente, mas eu vou dizer que foi muito também pelo que ela me falou, pelo que ela me apoiava muito. E aí eu comecei a aplicar, mas achando que não ia dar muito certo. E acabou que deu e foi muito mais rápido do que eu imaginava. Porque basicamente 3 semanas eu já fui chamado para entrevista, eu fiz entrevista e eu passei na minha primeira entrevista e o cara que me entrevistou, que era basicamente o diretor da empresa, ele falou exatamente isso, que o meu inglês ele era muito bom, ele estava impressionado. Ou seja, uma coisa que a gente sempre tem medo de arriscar porque a gente acha que não é bom uma pessoa que fala a língua nativa, falar que o seu inglês é bom, é isso, uma coisa que acaba te dando uma certa confiança, né? E aí eu percebi que realmente às vezes eu me sabotava achando que eu não era bom o suficiente. E eu cheguei lá e mostrei que eu era. E aí eu consegui o trabalho e aí meu salário aumentou muito, para falar a verdade. Eu comecei a ter o final de semana livre. Meu trabalho, minha vida ela ficou um pouco mais minha vida ficou um pouco mais previsível, e isso é bom porque eu sabia a hora que eu ia entrar no trabalho, eu sabia a hora que eu ia sair, eu sabia quando eu teria folga, e quando você trabalha na cozinha, você meio que não tem isso, né? Você acaba vendo como é que tá o movimento, se você tiver um movimento muito alto, você vai ter que trabalhar mais horas, se você tiver um movimento pouco, você vai trabalhar menos horas e vai receber menos, mas lá não, minha vida estava já certa, eu sabia quanto eu receberia no final do mês, eu sabia quantas horas eu tinha que trabalhar, eu sabia que horas eu poderia sair, né? Eu entro 9 horas da manhã e eu saio 5 da tarde. E isso acaba que ajuda muito para você se programar, até para viver um pouco mais, conseguir colocar uma atividade que você curte ali. Eu tô fazendo futebol agora, eu tô jogando bola com a galera, então já tem um horário fixo que eu posso fazer isso. Antigamente eu não podia, eu não sabia. Me chama para jogar bola, eu falava, mas não sei, tem que ver. Se meu trabalho não me colocar para trabalhar, eu vou. Então, hoje em dia eu tenho essa facilidade de organizar a minha vida. E isso faz toda a diferença. E esse, na verdade, é o grande motivo que eu faço esse vídeo hoje. Porque eu sei que é uma coisa que a gente se sabota. Eu conheço muitos brasileiros, a grande maioria dos brasileiros que eu conheço aqui, eles julgam o inglês dele como não tão bom assim, ou tem vergonha de se impor, de falar suas ideias, né? Tem gente que tem muita inteligência, tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem o inglês, né? E tem gente que tem conhecimento e tem inglês e tem vergonha de falar esse inglês. Então esse vídeo é realmente para encorajar você que faz algum curso, que já é formado em alguma coisa e está trabalhando com uma coisa aqui que você não gosta fora do Brasil, se arrisque, tente, aplique, porque vai dar certo. O seu inglês é melhor do que o que você imagina, né? E sempre tem espaço para crescer quando você arrisca, quando você fala, quando você perde essa vergonha, esse medo, né? Esse complexo de vira-lata, esse medo que você tem de não ser suficiente. Quando esse medo vai embora, você cresce muito mais rápido, não só em relação à carreira, mas em relação à vida. Seu inglês melhora muito mais rápido, você vai subir de cargo mais rápido, sua vida vai melhorar. Então esse vídeo é para encorajar você, brasileiro, que acha que não é bom o suficiente,
que você é bom o suficiente e que você, se não for bom ainda, você vai ser, mas você precisa arriscar. Fechou? Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, que esse vídeo te motive a ser melhor. E é isso, espero que você tenha curtido. Tamo junto, valeu e falou.